A Americanas avalia pedir que a antiga diretoria faça restituição dos ganhos que teriam sido obtidos com a fraude na empresa. A apuração do nosso analista Caio Junqueira, com quem nós conversamos agora mais uma vez ao vivo. Caio, existe uma previsão do valor desses lucros que podem vir a ser restituídos? Sim, Márcio, vamos lá, né? A equipe que assessora a cúpula das Americanas quer pedir, sim, uma espécie de indenização a quem ela considera responsável ou responsáveis pela operação fraudulenta que levou a essa crise toda na empresa que a gente vem acompanhando aqui. Os cálculos iniciais, para te responder, apontam lucros ali, seja em bônus, seja em ações compradas, na margem de 800 milhões de reais nos últimos 10 anos, né? Para um grupo de pessoas, estamos falando, pelo que me disseram, em valores nominais. Também está em avaliação indenização por dano moral, dado o dano de imagem causado à empresa. E tem a expectativa também para falar da esfera criminal, né? Que essas investigações criminais avancem, inclusive com a possibilidade, pelo que me disseram hoje, de prisão dos envolvidos na fraude. A ordem interna na empresa é de colaboração máxima com os órgãos que estão apurando a fraude. Hoje, por exemplo, seriam remetidos ao Ministério Público Federal e à Polícia Federal o relatório parcial da empresa com as primeiras conclusões que foram apresentadas ontem na CPI em Brasília pelo diretor-presidente. Em Minas Gerais, são 4 os crimes apontados como possíveis que eles teriam incorrido. Insider trading, né, crime de informação privilegiada, manipulação de mercado, lavagem de dinheiro e organização criminosa. Eu hoje, assim, Márcio, eu passei o dia de novo nesse day after, né? Eu senti muito nas Americanas ali uma certa segurança quanto ao encaminhamento dessa apuração toda, do relatório das informações que foram prestadas ontem. Tem um bastidor interessante, por exemplo, foram repassados para a equipe que preparou o material para o presidente das Americanas apresentar ontem na CPI, 600 documentos para uma triagem, ou seja, o que foi mostrado ontem, o que nós trouxemos aqui ontem no Prime também, não é o total de tudo que eles têm ali. Outro bastidor interessante, as mensagens entre os diretores que apontam, sugerem dolo nas operações foram obtidas porque eles trataram dos assuntos em celulares corporativos, ou seja, ficou a base de dados ali nas Americanas. E o momento da divulgação também foi escolhido a dedo. Primeiro, por ser uma CPI, potencial existente para repercutir ali o que foi levantado, como repercutiu bem. E segundo, porque havia um interesse em usar essa primeira parte da investigação interna para demitir os acusados, né? Demitir por justa causa, o que acabou ocorrendo. Só nessa semana foram demitidas cerca de 30 pessoas apontadas como responsáveis ou envolvidas nessas operações. Hoje eu busquei, Márcio, todos os acusados ali, a antiga diretoria. A defesa do CEO, Miguel Gutierrez, se manifestou dizendo até que ele buscou a empresa para prestar esclarecimentos, mas que não houve interesse em ouvi-la, né? Essa foi a manifestação ali. O antigo diretor financeiro, né, o Timóteo, me encaminhou, por meio da sua assessoria, uma nota dizendo que as informações prestadas ontem contêm inverdades e faz acusações que precisarão ser provadas e que trechos do que seria parte do relatório de investigação feita pelos advogados da empresa e não pelo Comitê Independente foram mostrados de maneira leviana em comissão do Congresso Nacional, apresentando meras opiniões de suspeitas como verdades, fecha aspas. E disse ainda que todas essas situações serão objeto de devida apuração pelas autoridades competentes a partir de requerimentos formais a serem feitos pela defesa dele. Me chegou também, Márcio, eu acho importante a gente colocar uma nota das próprias Americanas, que me informou o seguinte: informou que o Comitê Independente foi contratado por determinação do Conselho de Administração para apurar os fatos, como informado ao mercado naquele fato relevante de ontem de manhã, e que o comitê, como definido, atua de forma independente e a companhia não tem qualquer ingerência em relação às suas ações no curso da investigação. Só para finalizar, Márcio, está começando, eu estou sentindo, a gente saindo desse caso, a gente falou ontem aí ao seu lado, saindo um pouco esse caso, um pouco não, muito desse caso, da esfera empresarial, ou seja, aquela briga dos acionistas com os bancos credores por um acordo que está prestes a ser fechado, e penso que há uma tendência desse caso todo começar a migrar para uma guerra até no direito penal, né? Uma guerra criminal, né? Um desses diretores, por exemplo, contratou um dos principais advogados criminalistas já
aqui de São Paulo. Então a gente tende a começar a diminuir a temperatura da briga, vamos dizer, dos bilionários, para ver essa briga, essa disputa na esfera criminal e penal. Márcio, é um feeling aqui que eu coloco uma tendência pelo que eu captei hoje. Importante percepção. Obrigado, Caio Junqueira.